E galerinha da Central do Enem, onde você aprende, apreende e compartilha conosco a nossa corrente do conhecimento e do bem. Professor Léo na área para o fechamento da nossa trilogia das esferas do dragão, falando sobre a relação entre poder e política. No nosso encontro de hoje, fecharemos essa saga do nosso querido dragão Porunga que chegou ao Brasil. Vamos falar sobre alguns conceitos muito importantes da política dentro da chamada teoria geral do Estado. Vamos falar sobre os conceitos de sistema de governo, forma de governo, enfim, vamos falar sobre algumas coisas bem interessantes para fechar essa trilogia. Já peço para você se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos com a galerinha que vai fazer o Enem, porque você é da Central do Enem. Você já é um vitorioso. Vamos lá então? Vamos para a aula? Beleza? 1, 2, 3, 4. Bem, uma grande parte dos nossos conceitos, para a gente fechar essa trilogia, o autor que nós mais citamos nos 3 vídeos foi o Barão de Montesquieu, da Idade Moderna, e hoje nós vamos basear alguns conceitos também do grande pensador italiano Norberto Bobbio. A galera que vai fazer direito aí, que vai cursar direito, que já pegou essa bênção, que ano que vem vai ser aprovado no curso de direito, com certeza vai estudar muito sobre esse renomado autor italiano, o qual já caiu na prova do Enem em 2 situações. Ele é autor de um livro clássico chamado A Era dos Direitos, livro que ele escreveu no ano de 1990. Vamos começar então o nosso encontro de hoje fazendo uma contraposição, uma diferenciação, as características entre os conceitos de sistema de governo, forma de governo e regime de governo. Vamos lá? A gente vai focar muito no Brasil, vamos ver resumidamente aqui alguns pontos importantes de algumas coisas que a gente vive, mas não sabe muito bem, alguns conceitos que a gente conhece, mas se alguém te pergunta, tu fica em dúvida. Então, bora lá. Bem, galerinha, aqui a gente tem, né, forma de governo, forma de Estado, sistema de governo e regime político. Tá? Cada um desses conceitos é muito importante dentro da chamada teoria geral do Estado. O nosso enfoque maior vai ser na forma de governo, no sistema de governo e no regime político, beleza? A gente tem que forma de governo. O que seria uma forma de governo? Segundo Norberto Bobbio, uma forma de governo é um conjunto de instituições políticas por meio das quais o Estado se organiza. É o que se faz para exercer o poder. Olha o poder novamente aí, só vocês têm o poder. Dentro de uma sociedade. Tá? É a relação entre essa instituição e os membros da sociedade. E ela pode se manifestar de 2 formas que a gente já viu na divisão. Se você não viu a segunda parte da trilogia, depois corre lá para você ver. Em república e monarquia. Tudo bem? A forma de Estado pode ser o Estado unitário, ou seja, você tem um único centro que tem capacidade legislativa, ou pode ser composto, ou aí no composto você pode colocar uma outra denominação que é a federação, que é o caso do Brasil, onde você tem várias unidades políticas administrativas. Tá? Elas são diversas, elas são autônomas, mas elas têm obrigação para com o Estado, a unidade federativa capital. Sistema de governo. O que é um sistema de governo? É o modo como os poderes se relacionam. E quais poderes seriam isso? Quais seriam os poderes? Vocês lembram do encontro passado? Executivo, legislativo e judiciário. Então nós temos 2 sistemas de governo principais, que é o presidencialismo e o parlamentarismo. Falaremos sobre eles daqui a pouquinho. E o regime político. O regime político é muito importante, alguns autores chamam de regime de governo. Temos a democracia e o totalitarismo. No nosso encontro anterior também, você volta lá na aula 2, que a gente denominou direitinho o que é democracia e o que é totalitarismo.
Tudo bem? Vamos ver algumas diferenças principais entre o sistema presidencialista e o parlamentar, lembrando que o Brasil adotou o sistema presidencialista desde a proclamação da República em 1889. Vamos ver então a diferença básica aqui? Tá aí. No presidencialismo, nós temos o que? A figura do presidente, que é o chefe de Estado, e o chefe de governo e o chefe da administração pública ao mesmo tempo. No regime presidencialista, há uma independência e uma harmonia entre os três poderes, que a gente já viu também no encontro passado. No parlamentarismo, a priori, você tem o quê? Uma chefia dual, ou seja, tem um dualismo da chefia. Você tem o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, e o executivo, que é o chefe de Estado. Tá? E no parlamentarismo, o legislativo assume responsabilidade de governo, tem uma função política governamental. Há uma colaboração entre os poderes, legislativo e executivo, e há, guarde essa palavrinha, uma interdependência entre os poderes. Lembre-se dos três poderes, três desejos que o dragão Porunga concede a todos aqueles que desejam fazer parte de uma democracia. Tudo bem? E aí nós temos aqui uma estrutura básica do Brasil. Qual é a nossa forma de Estado? O Brasil é um Estado federal, ou seja, adota a federação como forma de Estado. Tá? Lembra-se que o Estado pode ser unitário ou federal. No caso, o Brasil adotou o federalismo. Quanto à forma de governo, nós temos a monarquia e a república. O Brasil foi uma monarquia. Até 1889, ele adota a república. Quais são as características da república? Caráter eletivo, ou seja, os governantes e os representantes são eleitos, representativa e transitária, com responsabilidade dos governantes. E quanto ao regime político? Nós temos a ditadura, o totalitarismo e a democracia. O Brasil é o quê? É uma democracia, o que fica evidenciado no artigo 1º caput da Constituição Federal de 88. Gente, uma dica. É muito bom você fazer um resuminho das constituições federais, beleza? Então nós temos que o Brasil é o quê? É uma república federativa, democrática e presidencialismo. Tira um print dessa imagem aí, bate uma foto, faz um resuminho, faz um esqueminha aí no teu caderno. Dá para repetir a diferença entre presidencialismo e parlamentarismo? É claro. Presidencialismo, as funções de chefe de Estado e de governo estão apenas nas mãos do presidente da República. E no parlamentarismo, a função de chefe de Estado é exercida pelo presidente ou pelo monarca, que o parlamentarismo pode ser tanto uma monarquia quanto uma república, e a função de chefe de governo é exercida pelo primeiro-ministro. Valeu? Tem o Porunga aí embaixo. Temos aqui novamente as formas de governo, só para ressaltar. Tira um print depois. Então, galerinha, aqui nós temos, antes da gente terminar o nosso encontro de hoje, essa trilogia, temos o Poder Executivo. Na sua base, nós temos aí a estrutura municipal, que é o prefeito. Né? Qual é a função do prefeito? Administrar o município e nomear secretários. Temos a estrutura estadual, temos o governador. E na estrutura da União, temos o presidente. Depois vocês batem um print também dessa tela. Dê uma pause aí para vocês pegarem as funções de cada um. Tá? O legislativo. Na estrutura municipal nós temos os vereadores. Na estrutura estadual temos os deputados estaduais. E na estrutura da União nós temos os deputados federais e os senadores. E com relação ao Poder Judiciário, lembre-se, 3 poderes, 3 desejos que o dragão Porunga concede. Na estrutura do município municipal nós temos os juízes.
Na estrutura dos estados, nós temos os tribunais de justiça militar, temos o Tribunal Regional Federal, temos o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Regional Eleitoral, e na esfera federal, na esfera da União, nós temos o Supremo Tribunal Federal, mais conhecido como STF. Tudo bem? Essa é a estrutura dos três poderes no Brasil. E aqui nós temos mais um quadrinho muito interessante, tá? Com a estrutura dos três poderes, legislativo, judiciário e executivo. Dê uma pausa, tira o print e seja feliz, porque eu adorei ter feito essa trilogia da política e poder com vocês. E lembre-se sempre, assim como na vida, na relação entre poder e política, é preciso ter harmonia entre os três poderes. Muito obrigado por estar prestigiando o trabalho da equipe da Central do Enem. Espero de coração que você esteja bem e continue compartilhando essa nossa corrente do conhecimento, que faz tanto bem. Um grande abraço virtual do professor Léo.